Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu gosto de falar muito. Vou falar um pouquinho hoje sobre pneumotórax. Sabemos que pneumotórax é uma emergência médica e a enfermagem precisa entender o que é o pneumotórax, o que está acontecendo com o nosso paciente. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Enfermagem. Já clica no botão vermelho do lado, já se inscreve aqui nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai adorar os nossos vídeos. Nós temos mais de 600 vídeos, estou gravando vídeos de segunda a sábado. Olha, só no domingo que eu não gravo. Beleza, gente? Então vamos lá. Qual que é a definição? Quando nós falamos de pneumotórax, qual seria a definição de pneumotórax? Nós poderíamos definir pneumotórax da seguinte forma. O pneumotórax é uma condição frequente na prática médica e é definido como um acúmulo de ar na cavidade pleural, e o que normalmente acaba gerando algum grau de colapso pulmonar. Essa seria a definição de pneumotórax. Quando a gente fala sobre a etiologia, ou seja, a causa, nós podemos definir da seguinte forma. O pneumotórax ele pode ser classificado como espontâneo, primário e secundário, e também traumático e iatrogênico. O que é o pneumotórax primário? É lógico, primário e espontâneo. Ocorre na ausência de doença pulmonar subjacente ou trauma. A sua incidência é maior no sexo masculino e na faixa etária entre 20 e 30 anos. Cerca da metade das ocorrências de pneumotórax são devido a essa condição. Existe também a hereditariedade e o tabagismo. Elas estão relacionadas como fatores de predisposição. Normalmente ocorre em repouso, mas também pode ocorrer durante o mergulho e voo em altas altitudes. Esse é o espontâneo primário. Nós temos ainda o espontâneo secundário. Eu vou falar aqui para você a definição. O espontâneo secundário, ele ocorre associado a uma doença pulmonar subjacente, como por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a causa mais frequente, que nós chamamos de DPOC. Possui uma taxa de mortalidade maior que a do espontâneo primário, de aproximadamente 1%. A sua incidência é maior no sexo masculino e na faixa etária acima de 45 anos. Também pode ocorrer como uma complicação da tuberculose, pneumonia e também da neoplasia. Esse é o espontâneo secundário. Já o pneumotórax traumático, ele ocorre como resultado de um traumatismo na região do tórax. É frequente e tanto nos traumas abertos como nos traumas fechados. Por isso que a própria palavra diz pneumotórax traumático. Ocorre um trauma na região do tórax e acaba ocorrendo o pneumotórax. Nós temos ainda o pneumotórax iatrogênico. Ele ocorre como resultado de algum procedimento invasivo. Pode acontecer devido à toracocentese, aspiração transtorácica por agulha, punção venosa profunda e ventilação mecânica. Está sendo cada vez mais comum devido ao número crescente de intervenções médicas invasivas. Por exemplo, na passagem de um catéter central, numa punção torácica, pode ocorrer o pneumotórax iatrogênico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. É muito importante nós sabermos e entendermos a fisiopatologia do pneumotórax para poder entender o pneumotórax. Então presta bastante atenção. A pressão intrapleural, normalmente, é menor que a pressão atmosférica, ou seja, negativa. No entanto, no pneumotórax, o ar de fora do tórax ou do próprio pulmão entra na cavidade pleural, fazendo com que a pressão intrapleural aumente e o volume pulmonar diminua. No pneumotórax primário, acredita-se que as bolhas subpleurais, que estão presentes em aproximadamente 90% dos casos, levam à obstrução das pequenas vias aéreas devido à inflamação, o que acaba aumentando a pressão alveolar, resultando na ruptura de alvéolos e, consequentemente, fazendo com que desloque ar para o interstício e hilo pulmonar, o que gera o pneumotórax. Já no pneumotórax secundário, a pressão pleural acaba exercendo pressão no interstício. O ar do alvéolo rompido move-se para o interstício, resultando em pneumomediastino. Se ocorrer deslocamento de ar até o espaço pleural, tem-se o pneumotórax. Pode ocorrer também a ruptura do alvéolo, o que faz com que o ar se desloque diretamente para o espaço pleural. Existe uma observação muito importante a se fazer. O pneumotórax hipertensivo é causado quando a pressão intrapleural se eleva acima da pressão atmosférica,
fazendo com que um acúmulo de ar inalado que não pode sair devido a um sistema de válvula de retenção pode causar desvio de mediastino contralateralmente, prejudicando o retorno venoso ao coração e, consequentemente, o débito cardíaco. Sem tratamento adequado e imediato, o paciente pode desenvolver dispneia intensa e instabilidade hemodinâmica grave. Então, no pneumotórax hipertensivo, é necessário que faça a descompressão com a punção. O médico ele vai utilizar uma Boccati 14, ele vai pegar a região correta e ele vai fazer a punção de emergência. O quadro clínico ele pode variar dependendo do volume de ar acumulado no espaço pleural. Um pneumotórax pequeno, às vezes, é sintomático. No entanto, os sintomas que normalmente estão presentes são dor torácica, com localização no hemisfério acometido, e dispneia, que pode ter início súbito ou gradual, a depender do tamanho e da velocidade de instalação do pneumotórax. No exame físico, normalmente, observa-se a diminuição ou abolição do murmúrio vesicular e frêmito tóraco-vocal, diminuição da expansibilidade torácica e hipertimpanismo, a percussão. Pode haver enfisema subcutâneo e, dependendo do tamanho do pneumotórax, também pode ser encontrado o desvio de traqueia. Diagnóstico. A suspeita diagnóstica é feita baseada no quadro clínico, que é dispneia e dor torácica. Isso a gente vê no exame físico. No entanto, a confirmação só é feita através da utilização de um método de imagem. A radiografia simples do tórax, com duas incidências, pósteo, ântero e perfil, é suficiente para confirmar o diagnóstico através da presença de ar radiotransparente entre a parede torácica e o diafragma pleural e visceral. O pneumotórax hipertensivo é uma emergência médica e deve ser diagnosticado clinicamente. Não é necessário uma confirmação do diagnóstico através de uma radiografia de tórax, uma vez que deve ser tratado imediatamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento do pneumotórax. O tratamento é variado e depende de alguns fatores como tipo, tamanho do pneumotórax, intensidade dos sintomas, repercussão hemodinâmica, recorrência, doença pulmonar associada e ventilação mecânica, entre outros. A suplementação de oxigênio deve ser disponibilizada a todos os pacientes, uma vez que o oxigênio acelera a reabsorção do ar. Paciente com pneumotórax primário, pequeno, entre 2 a 3 centímetros, sem repercussão clínica, a conduta é conservadora com observação. Paciente com pneumotórax maior que 3 centímetros ou sintomáticos, deve-se fazer a aspiração simples. Se não for eficaz, pode realizar a colocação do dreno de tórax. Recidiva de pneumotórax espontâneo primário deve ser tratada com pleurodese, que consiste no colabamento dos folhetos pleurais visceral e parietal, produzindo a sínfise do espaço pleural, a qual não permite o acúmulo de ar. Então, essa foi a aulinha aqui para te mostrar um pouco mais sobre o pneumotórax, explicando a fisiopatologia. É muito importante a gente saber entender sobre a patologia para a gente poder saber entender a doença. Se a gente for falar sobre os cuidados de enfermagem no pneumotórax, quando é passado o dreno de tórax no paciente, é necessário fazer o selo d'água. O dreno de tórax, normalmente, ele é um reservatório mais ou menos desse tamanho, e a gente coloca o selo d'água, que é 500 ml de soro fisiológico, no dreno adulto. Esse dreno, ele precisa ser trocado o selo d'água a cada 24 horas, e o curativo também ser trocado a cada 24 horas, ou se apresentar sujidade. É muito importante observarmos a oscilação da extensão do dreno, porque se o dreno não estiver oscilando, ele pode ter deslocado do local adequado. É importante também estarmos atentos aos sinais hemodinâmicos do nosso paciente e também perceber se esse paciente está tendo enfisema subcutâneo. E o paciente ele precisa manter monitorizado tanto com o cardioscópio e também com a saturação de oxigênio. Precisamos observar se há necessidade do nosso paciente utilizar oxigênio devido à baixa saturação. Se ele estiver mantendo uma saturação menor que 92, é indicativo pelo menos 2 litros de oxigênio por catéter nasal. Então, os sinais vitais desse paciente é muito importante estarmos aferindo a cada 2 horas, principalmente após o início da passagem do dreno. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula sobre pneumotórax. Foi uma aula bem teórica, mas para esclarecer aí para você que você possa entender. Só te lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. Quer aprender tudo sobre urgência e emergência no pré-hospitalar? Faça esse curso, olha, o preço é simbólico.
vou deixar na descrição do vídeo. Se você quer trabalhar no SAMU, trabalhar na UPA, entender mais sobre urgência e emergência, eu te convido a fazer esse curso que é totalmente online. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Beleza, gente? Grande abraço aí pra você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.